Vamos lá, então, retomando o nosso raciocínio, essa questão do feminicídio é muito importante aqui no Piauí. Dá-se muita atenção a isso, né? As nossas cabeças pensantes, os nossos líderes, têm uma preocupação exagerada com isso. Não se admite mais isso aqui no Piauí. Tá? Não se admite mais isso. Nós temos aqui uma cláusula de aumento de pena, de 1/3 até metade, se a vítima do feminicídio foi morta durante a gestação, grávida, né? Ou nos 3 meses posteriores ao parto. Note que esse aumento de pena visa tutelar a mãe que está grávida e tem o direito de ver o bebê dela nascer. Tem o direito de ver o bebê dela falando as primeiras palavras, dando os primeiros passos, né? Abraçando, chamando mamãe, de alimentar o seu filho, de amamentar o seu filho, né? A tutela, a proteção é da mulher. A tutela da vida intrauterina está lá no aborto. Artigo 124, 125 e 126. Então não confunda, não vai achar que é bis in idem aqui. Vai ter uma reprimenda mais pesada quando se mata uma mulher em um contexto de feminicídio, né? Que está grávida, porque é mais grave matar uma mulher grávida, sob a perspectiva dela, não da criança, porque a vida intrauterina já está sendo protegida por outro tipo penal. Tá? E aqui, pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, né? Ou na presença do descendente ou ascendente da vítima. Então, imagine uma mãe morrendo na frente do filho, tomando tiro na frente do filho. Tomou tiro, tal. Aí tá vendo que vai morrer a criança com aquele sofrimento e ela pensa ali nos últimos momentos de vida: o que vai ser do meu filho que viu a mãe dele sendo assassinada? Né? Por isso que tem esse dispositivo. Ou do meu pai, né? O pai viu a filha ser assassinada. Né? Então, aquele momento, aquele tormento que essa pessoa teve nos últimos dias de vida é que vai ter uma reprimenda maior, certo? Então aqui, define-se o feminicídio, nós vamos falar exaustivamente sobre isso na fase presencial, né? Violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aqui também quais são os profissionais que abarcam essa qualificadora e parentes consanguíneos até o 3º grau, mas desde que sejam mortos em razão dessa condição. Tá? A gente vai fazer bastante exercício sobre isso, e são qualificadores que levam em consideração o sujeito passivo do crime. Tá? Lembrando, sujeito passivo e sujeito ativo. Sujeito ativo, aquele que pratica o crime; sujeito passivo, aquele que suporta os efeitos da infração criminal. Tá? É a vítima, certo? Então, é ponto do nosso edital também, sujeição ativa e sujeição passiva. Sujeito ativo, a lei pode exigir características ou qualidades especiais, chamamos esses crimes de crimes próprios. Crime próprio é aquele que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Tá? E crime comum é aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa. O homicídio é um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. É possível também que haja crime próprio na sujeição passiva, que a lei exige uma qualidade especial da vítima, né? Que é o caso, por exemplo, desses 2 incisos que acabamos de trabalhar. Né? Então, homicídio qualificado é hediondo. É hediondo. Agora nós temos a figura do homicídio privilegiado, que está no parágrafo 1º do artigo 121. Então isso aqui não adianta, você vai ter que ler e decorar, não tem jeito, mas a gente facilita a tua vida. São 3 espécies de privilégio no parágrafo 2º. O primeiro, relevante valor moral. Esses 3 são autônomos, não precisam ser somados. Cada um tem os seus requisitos. Primeiro, relevante valor social. Segundo, relevante valor moral. Terceiro, violenta emoção seguido de injusta provocação. Então, são 3 hipóteses. O parágrafo 1º usa a conjunção disjuntiva ou, certo? É o chamado homicídio emocional.
E tudo isso a gente já estudou ou vai estudar ainda no módulo presencial, não precisa se preocupar. Aí tem aqui um esquema para a gente não se confundir. Agora fica a pergunta, é possível que haja um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Então, o homicídio é privilegiado quando é praticado em relevante valor social, relevante valor moral e violenta emoção seguida de justa provocação. O homicídio é qualificado pelos motivos, modos, meios e fins. Então, pergunta-se, é possível que ele seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Muito se discutiu isso na doutrina, muito se discutiu na jurisprudência, mas hoje em dia é pacífico. É plenamente possível um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Pode marcar tranquilo, tá? Desde que as qualificadoras tenham natureza objetiva, né? Porque o homicídio é qualificado pelos motivos, modos, meios e fins. Então, se foi pelo motivo e pelo fim, não há como ser com relevante valor social, relevante valor moral ou sob domínio de violenta emoção seguido de injusta provocação. Mas é possível que, motivado por um relevante valor social ou moral, ou em domínio de violência ou emoção seguido de justa provocação, o sujeito, quanto ao modo e quanto ao meio, ele pratica o homicídio. Então, será possível a qualificadora e privilegiadora ao mesmo tempo, desde que essas qualificadoras tenham natureza objetiva, ou seja, estejam nos incisos 3 e 4 do parágrafo 2º. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você, pai de família, tem uma filha de 9 anos e acabou a internet da sua casa, teve um raio lá, está sem internet, a menina gosta de ver filme no Netflix, e foi para a casa da vizinha, que tem a idade dela, e toda a tardinha ela estava indo lá, né? Você, na base da confiança, não desconfiou de nada, tua esposa também não desconfiou de nada, e certo dia você vai chamar ela, percebe que a porta está aberta, abre a porta para ver, e vê o seu vizinho estuprando a sua filha, tapando a boca dela e fazendo sexo com ela forçadamente. Você vê aquela situação, você fica dominado por uma violenta emoção. E aí ele chega para você e fala, não deu não, a menina estava ficando gostosa, estava me provocando, e tem mais, se a mãe dela der bobeira, eu como também. Aí, meu amigo, depois de falar isso, você dominado por aquela violenta emoção, seguido de uma injusta provocação do cara, o que você faz? Você mata ele, colocando fogo nele, né? Torturando ele até a morte, com um meio cruel, né? Para extravasar toda a sua raiva, não é isso? Ou então utilizando um recurso que torne impossível a defesa dele, né? Vai atrás dele, não, pode ficar à vontade aí também, não tem problema não, e pega a arma e dá um tiro na nuca dele, sem ele saber, né? Então, é plenamente possível que o homicídio seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, tá? Nesse caso, ele vai ser hediondo? A lei de crimes hediondos diz o quê? O homicídio simples pode ser hediondo desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. O homicídio qualificado é hediondo. Se ele te perguntar se o homicídio privilegiado é hediondo, você vai dizer que não. O homicídio qualificado é hediondo. Pergunta-se, se o homicídio for qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, ele vai ser hediondo? Não vai ser hediondo, marque tranquilamente, tá? Então, crime que é privilegiado e qualificado ao mesmo tempo não tem natureza hedionda, isso é pacífico. Isso você pode marcar sem erro, pacífico pelo STJ e STF. Não confunda em relação à privilegiadora as atenuantes do artigo 65. Porque o privilégio, ele exige o domínio da violenta emoção, né? As atenuantes do artigo 65 fala de influência de violenta emoção. Influência é uma coisa, domínio é outra. Domínio, o cara vira passageiro da emoção dele. Ele está para tudo ali, o que acontecer. Você chegar, né, no meu exemplo, chegar e ver uma situação
trágica como essa, você está dominado pela emoção, você pode fazer qualquer coisa. Outra coisa é influenciado, né? Então, esses termos influência e domínio não são sinônimos, tem uma gradatividade, vão ter aplicações diferentes, cuidado com isso na prova. E logo em seguida, a injusta provocação da vítima, isso é importante. No homicídio privilegiado, tem que ter essa relação de imediatidade. Se você vê a situação, é dominado pela emoção, tem uma injusta provocação, mas você se domina e vai para casa, e depois começa a matutar aquilo, começa a remoer aquilo e volta para se vingar, não existe mais essa relação de imediatidade. Você vai, quando muito, ter uma atenuante da pena. Então, para que haja homicídio privilegiado, você tem que estar dominado pela violência e emoção, que seja seguida dessa injusta provocação. Tá? Homicídio qualificado e privilegiado é plenamente possível, mas não é hediondo. Somente o qualificado e o simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, não de milícia. Então, eu tenho primeira corrente e segunda corrente só para enriquecer o conhecimento de vocês, mas prevalece no STJ e STF, pode marcar isso tranquilo que não é hediondo. Tá? Nós tivemos uma modificação aqui recente, que é muito importante, que é muito semelhante à qualificadora do inciso 6 do parágrafo 2º do 121. Então, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão seguida de morte, se praticada contra profissionais de segurança, vai ser hediondo. Então, a redação daqui para baixo é a mesma lá da qualificadora do homicídio. Decora as duas, tá? Aqui só fala de lesão corporal dolosa, culposa não, né? E de natureza gravíssima, grave e leve não, tá? E, obviamente, a seguida de morte. Então, se você dá um tiro na perna do policial que o prendeu para se vingar dele por ter te prendido, e ele perde a perna, né? Ele teve a perda de um membro, né? Então, você tem que saber o que é lesão grave e o que é lesão gravíssima. Isso é importante, né? Então, ó, nós temos a tabela aqui que quem é aluno do SEV não perde isso nunca. A toda uma lesão grave corresponde uma gravíssima. A toda gravíssima corresponde uma grave. Nós só temos uma exceção que nós temos que decorar, que é a debilidade permanente. Se for debilidade permanente, vai ser gravíssima. Então, se você, com raiva de um policial, pega um ácido sulfúrico e joga no rosto dele para desfigurar o rosto dele, causando essa deformidade permanente nele, vai ser lesão gravíssima, vai ser crime hediondo. Aqui não tem como errar. Nossos alunos aí do presencial não erram isso aqui. Porque se falar de incapacidade para ocupações habituais, vai ter a incapacidade permanente para o trabalho. Perigo de vida é enfermidade incurável. Aceleração de parto é aborto e debilidade permanente é perda, né? Então, aqui não dá para errar. Você precisa saber quando a lesão é gravíssima e se foi um profissional de segurança. E se essas lesões foram em razão do cargo, né, vai ser hediondo, tanto na gravíssima como a seguida de morte, né? Se o homicídio for préterintencional, parágrafo 3º aí do 129. Latrocínio. O roubo... Aí, olha só, tome cuidado. Que no CEP pode dizer assim, o roubo qualificado é hediondo. E aí? Está errado ou está certo? Eu vou te dar um bizu no final da aula para a gente resolver a questão do CEP. Mas o que você sabe? Porque muitas vezes o concurseiro, ele sabe a resposta, ele sabe falar isso aqui, mas ele fica na dúvida em qual ele vai responder, né? Por agora a gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente vai falar sobre o latrocínio, artigo 127, parágrafo 3º, infine, que é o roubo qualificado pela morte, que tem natureza hedionda, tá? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta.